1973 Hong Kong. 7 de Ender the Dragon. O filme que mudaria tudo. O filme que provaria para Hollywood que Bruce Lee não era apenas um ator asiático limitado a papéis de coadjuvante. Era uma estrela global, um fenômeno, uma lenda em formação. Mas havia algo que ninguém no set sabia, algo que Bruce escondia todos os dias, todas as manhãs quando chegava sorrindo, todas as tardes quando filmava cenas impossíveis, todas as noites quando voltava ao hotel sozinho. Bruce Lee estava filmando com dor. Dor constante, dor crescente, dor insuportável, e ele não disse nada a ninguém. Nota: esta história foi revelada gradualmente ao longo das décadas através de entrevistas com Linda Lee Cadwell, depoimentos de membros da equipe de filmagem, e relatos de pessoas próximas a Bruce. Os detalhes específicos sobre o número exato de lesões e sua gravidade variam entre diferentes fontes. Alguns membros da equipe lembram de certos incidentes, outros lembram de diferentes momentos. Mas o núcleo desta história, Bruce ocultando ferimentos graves durante as filmagens de Ender the Dragon, é consistente em praticamente todos os relatos. Vamos voltar. Como isso começou, e por que Bruce Lee, um dos maiores artistas marciais do mundo, um homem obcecado com perfeição física, permitiu que seu corpo quebrasse em silêncio? A resposta está em algo que aconteceu 5 anos antes. 1978 Hollywood. Bruce Lee havia criado o conceito para Kung Fu, uma série sobre um monge Shaolin viajando pelo velho oeste americano. A Warner Bros. Adorou. Genial, Bruce. Perfeito. E então veio a pergunta que mudou tudo. Então, eu serei a estrela, certo? Silêncio. Bruce, você é muito asiático. A América não está pronta para um herói asiático. Eles deram o papel para David Carradine, um ator branco, que nunca havia praticado Kung Fu. Bruce assistiu Kung Fu na TV em 1972, sua criação, sua ideia, com outro homem. E naquele momento, ele fez um juramento: Enter the Dragon será minha prova. Hollywood vai me implorar, mas eu nunca mais vou precisar deles. Então, quando Ender the Dragon começou a ser filmado em maio de 1973, não era apenas um filme para Bruce. Era vingança, era prova, era a última chance de mostrar ao mundo que ele estava certo, e Hollywood estava errado, e nada, absolutamente nada, podia atrapalhar, nem mesmo dor. Maio de 1973, primeira semana de filmagem. Bruce chegou ao set às 5 da manhã, ele sempre chegava cedo, sempre. Alongava sozinho, treinava sozinho, meditava sozinho. A equipe chegava às 7h e encontrava Bruce já pronto, já focado, já em outro nível. Robert Clouseau, o diretor, dizia: Bruce não era como outros atores, ele não precisava de motivação, ele era motivação pura. Primeira cena da semana, Bruce lutando contra 3 guardas no pátio, coreografia simples, mas executada com velocidade impossível. A equipe de câmera teve que ajustar. Bruce era rápido demais. Ação. Bruce explodiu. 3 guardas. 12 segundos. Todos no chão. Socos. Chutes. Movimentos que a câmera mal conseguia capturar. E em um dos socos, um direto no peito de um dublê, Bruce sentiu algo, mas não parou. Terminou a sequência. Nocauteou o último guarda. Olhou para a câmera. Corta. Klaus gritou: perfeito. Primeira tomada. Bruce, você é incrível. A equipe aplaudiu. Bruce sorriu, acenou, agradeceu, e caminhou calmamente para fora do set. Mas no momento em que saiu da vista de todos, ele parou, encostou na parede, respirou, e olhou para a mão direita. Algo estava errado. Segundo relatos de membros da equipe que estavam próximos naquele dia, o dublê que Bruce havia socado estava usando uma placa protetora rígida sob o uniforme. Era protocolo de segurança, proteção de madeira compensada, mas Bruce não sabia, ou sabia e esqueceu no calor da cena. O punho dele conectou com força total, a proteção não cedeu, os dedos absorveram o impacto. No trailer, Bruce fechou a porta, sozinho, tirou a luva de treino. A mão estava inchada, 2 dedos, indicador e médio, visivelmente tortos, grossos. Ele tentou movê-los. Dor aguda, ele sabia o que significava, fraturados.
ou no mínimo severamente contundidos. A decisão lógica seria ir ao médico do set, confirmar, tratar, mas Bruce conhecia o protocolo. Se o médico confirmasse fratura, a produção seria obrigada a pausar. O seguro exigiria relatório, investigação, tempo de recuperação. O estúdio ficaria furioso. Atraso custava dinheiro, muito dinheiro, e pior, mostraria fraqueza, mostraria que Bruce Lee, o homem que vendia invencibilidade, era quebrável. Então Bruce improvisou, pegou fita adesiva do kit de primeiros socorros, uniu os 2 dedos machucados ao dedo anelar, criando uma tala improvisada, tomou 4 comprimidos analgésicos, colocou a luva de volta, e voltou ao set. Ninguém perguntou nada, ninguém notou nada. Bruce filmou o resto do dia como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, no hotel, Bruce ligou para Linda. Ela estava em Los Angeles com Brandon e Shannon. Como está indo? Ela perguntou. Bem, filmagem intensa, mas está indo bem. Você parece cansado. Estou bem, Linda. Só muito trabalho. Tem certeza? Tenho. Mas Linda conhecia aquele tom. Algo estava errado. Bruce, Linda, eu preciso dormir. Te ligo amanhã. Ele desligou e olhou para a mão enfaixada. Amanhã teria mais cenas, mais socos, mais dor, mas ele não podia parar. Segunda semana de filmagem. A cena mais icônica do filme, a sala de espelhos. Bruce contra Han, dezenas de reflexos, correndo entre espelhos, quebrando ilusões. A coreografia exigia quedas, rolamentos, movimentos acrobáticos. Bruce ensaiou na noite anterior, sozinho, no hotel, testou cada movimento, cada ângulo, porque com 2 dedos fraturados, ele precisava ajustar como usava as mãos. Não podia socar com a direita normalmente, tinha que compensar com a esquerda, tinha que ser perfeito, porque não haveria segunda chance. Dia da filmagem. Ação. Bruce correu, entre espelhos, reflexos multiplicados. A coreografia exigia que ele caísse de lado, batesse no chão, rolasse e levantasse. Bruce correu, saltou, caiu de lado, e quando o corpo dele bateu no chão de concreto coberto por um tapete fino, ele sentiu algo estalar no lado esquerdo do tórax, costela. A dor foi instantânea, aguda, elétrica, mas a câmera ainda estava rodando. Então Bruce rolou, ignorou a dor, levantou, continuou lutando, chutou, girou, quebrou um espelho, corta. Excelente. Bruce, isso foi perfeito. A equipe aplaudiu novamente. Bruce sorriu, acenou, e caminhou normalmente até sair de vista. Depois parou, encostou na parede, respirou devagar, porque respirar fundo doía demais. Naquela noite, sozinho no quarto do hotel, Bruce tirou a camisa na frente do espelho. O lado esquerdo do tórax estava roxo, inchado. Ele tocou com cuidado, dor aguda irradiando, costela rachada, talvez quebrada. Ele sabia que deveria ir ao hospital, fazer raio-x, confirmar, mas também sabia o que aconteceria se fizesse isso. Relatório médico, produção pausada, manchetes. Bruce Lee machucado durante filmagem. Ele não podia permitir. Então tomou 6 comprimidos, colocou gelo, deitou de lado, e planejou como filmaria amanhã sem mostrar que não conseguia respirar direito. Linda Lee Cadwell revelou em uma entrevista anos depois. Bruce me ligava toda noite, e eu sabia que algo estava errado. A voz dele era diferente, mais tensa. Ele respirava diferente, mas quando eu perguntava, ele dizia que estava tudo bem. Bruce odiava preocupar as pessoas, especialmente eu. Terceira semana, cena de luta no pátio externo. Bruce contra vários oponentes. A coreografia incluía um chute giratório 360 graus no ar, uma das marcas registradas de Bruce. O problema, girar o corpo com costela rachada, é extremamente doloroso, mas Bruce não podia mudar a coreografia. Era tarde demais, a cena já estava planejada. Então ele ensaiou, devagar, encontrando o ângulo que doía menos. Nunca existe um ângulo que não dói, mas existe um que dói menos. Ação. Bruce correu em direção ao oponente, saltou, girou 360 graus no ar. A costela gritou, mas Bruce não mostrou. O pé conectou perfeitamente com a lateral da cabeça do dublê. Bruce pousou, de pé, sem expressão de dor,
Corta, perfeito na primeira, mas quando ele pousou, sentiu algo no tornozelo esquerdo, um estalo, pequeno, mas presente. Ele testou o peso, dor, mas suportável. Caminhou normalmente até sair de vista. E então, mancou. Membros da equipe começaram a notar algo. Não que Bruce estivesse machucado, isso ele escondia bem, mas que ele estava tomando analgésicos, muitos. Entre as cenas Bruce bebia água e tomava comprimidos. Quando alguém perguntava ele dizia, vitaminas, suplementos. Ninguém questionava. Bruce era obcecado com saúde, fazia sentido, mas não eram vitaminas, eram analgésicos. E ele estava tomando mais a cada dia. Quarta semana de filmagem. A luta contra Bob Wall no torneio. Bob Wall era um dos amigos próximos de Bruce. Eles treinavam juntos há anos. A cena exigia que Bob agarrasse Bruce e o arremessasse contra a parede. Eles ensaiaram várias vezes, devagar, cuidadosamente. Bruce, você tem certeza? Essa parede parece dura. Estou certo. Vamos fazer. Ação. Bob agarrou Bruce com força, girou, arremessou. Bruce voou pelos ares e bateu na parede. Craca. O som ecoou pelo set. Todo mundo ouviu. Corta. Bruce estava no chão, levantando devagar. Você está bem? Estou. Esse som. Estou bem. Podemos fazer de novo. Bruce, tem certeza? Podemos checar. Estou bem. Vamos de novo. Bob Wall disse em entrevista décadas depois. Eu ouvi o barulho. Foi alto. Foi assustador. Mas Bruce levantou como se nada tivesse acontecido. Ele insistiu em fazer a cena de novo. E fez, perfeitamente. Se eu soubesse que ele estava realmente machucado, eu teria parado tudo. Mas Bruce nunca mostrava dor. Ombro esquerdo, lesionado, talvez deslocado, talvez rachado. Bruce mal conseguia levantar o braço, mas ele tinha mais cenas naquela semana, cenas que exigiam o uso dos dois braços. Então ele ajustou, usava mais a direita mesmo com dedos fraturados, escondia a limitação da esquerda, e ninguém no set percebeu que ele estava compensando. Quinta e sexta semanas, as cenas finais. Bruce estava filmando com cunitão, 2 dedos fraturados na mão direita, costela rachada no lado esquerdo machucados, outras lesões menores acumuladas, pulso torcido, dedos do pé contundidos, mas ele continuou, porque faltava pouco, muito pouco, e desistir agora significaria que tudo, toda a dor, todo o sacrifício, teria sido em vão. Entre as cenas, a equipe via Bruce como sempre, confiante, energético, sorridente, perfeito, brincava com a equipe, dava conselhos de luta, ajudava os dublês a melhorar, mas o que eles não viam, no trailer, Bruce mal conseguia abrir a garrafa de água, as mãos tremiam, ele respirava superficialmente porque respirar fundo causava dor aguda, andava normalmente quando estava sendo observado, mas mancava quando estava sozinho, tomava comprimidos, muitos, apenas para conseguir funcionar. Robert Clouse, o diretor, disse anos depois em entrevista. Bruce nunca reclamou, nenhuma vez. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair, sempre com energia, sempre focado. Eu não fazia ideia de que ele estava filmando com lesões. Se eu soubesse, eu teria parado, mas Bruce era mestre em esconder. Última semana de filmagem. Julho de 1973. Bruce filmou a cena final, a luta climática, contra Han. Na sala de espelhos, movimentos impossíveis, velocidade sobre-humana, e quando Robert Clouse gritou corta, é um rap, terminamos. A equipe explodiu em aplausos. Bruce sorriu, abraçou pessoas, agradeceu a todos, e naquele momento, pela primeira vez em 2 meses, ele deixou os músculos relaxarem, e quase caiu. O assistente de produção segurou Bruce. Estou bem, só, muito cansado. Você quer que eu chame? Não, só preciso descansar. Bruce voltou para Los Angeles alguns dias depois. Linda estava esperando no aeroporto, e quando ela o viu descendo do avião, ela soube imediatamente. Algo estava muito errado. O que aconteceu? Filmagem intensa, nada demais. Bruce, Linda, estou bem, só preciso de alguns dias de descanso. Mas naquela noite, em casa,
Linda viu a verdade. Bruce mal conseguia tirar a camisa sozinho. O ombro não se movia direito. Ele respirava superficialmente, evitando movimentos profundos do tórax. Andava com leve manqueira, quando achava que ela não estava olhando. As mãos estavam enfaixadas. Ele dizia que era mera precaução. Bruce, você precisa ver um médico. Não preciso. Já terminou. O filme está pronto. Só preciso descansar agora. Mas se você está machucado, Linda. Ele olhou para ela. O filme está pronto. Está perfeito. E eu estou bem. Prometo. Linda não insistiu naquela noite, mas ela não acreditou. Segundo algumas fontes, Bruce consultou um médico particular em meados de julho, discretamente, sem registros oficiais do estúdio. Há relatos, não confirmados oficialmente, mas mencionados por pessoas próximas, de que o médico ficou chocado ao ver os exames. Múltiplas lesões. Algumas antigas, algumas ainda não curadas completamente. Como você trabalhou assim? Porque eu precisava. O médico teria alertado sobre os riscos, sobre forçar um corpo já lesionado, sobre o uso prolongado de analgésicos, mas para Bruce, já não importava. O filme estava pronto, a prova estava feita, Hollywood veria, o mundo veria, e ele tinha vencido. 20 de julho de 1973, 3 semanas depois do fim das filmagens. Bruce Lee morreu, oficialmente, edema cerebral, mas Linda sempre se perguntou, e nunca parou de se perguntar. Os meses de dor constante contribuíram, o uso contínuo de analgésicos enfraqueceu algo em seu corpo, o estresse físico extremo de filmar com múltiplas lesões graves, teve algum papel. Médicos disseram que era improvável, que o edema cerebral não tinha relação com as lesões, mas a dúvida sempre ficou, porque 3 semanas é muito próximo para ser apenas coincidência, mas também próximo demais para ter certeza. Quando Enter the Dragon foi lançado em agosto de 1973, semanas após a morte de Bruce, tornou-se um fenômeno global instantâneo, quebrou recordes de bilheteria, provou tudo que Bruce queria provar. Um ator asiático podia ser estrela global, Kung Fu podia conquistar o mundo. Bruce Lee tinha razão, Hollywood estava errado, mas o preço foi pago em silêncio, em trailers vazios onde ninguém via, em noites de hotel sozinho, tomando comprimidos, em dor escondida atrás de sorrisos para a câmera, em ossos quebrados que ninguém sabia que existiam. Bob Wall disse, se eu soubesse, eu teria parado, todos teríamos parado, mas Bruce não deixava ninguém saber. Ele era assim, para ele mostrar fraqueza era pior que sentir dor. Linda disse, Bruce sentia que carregar o peso de provar algo para o mundo inteiro estava nos ombros dele, e ele não podia falhar, não podia mostrar fraqueza, nem por um segundo. Isso o consumiu. Hoje, 50 anos depois, quando você assiste Enter the Dragon, as lutas perfeitas, os movimentos impossíveis, os sorrisos confiantes, os chutes que desafiam a física, lembre-se, por trás de cada soco, havia dedos quebrados sendo escondidos, por trás de cada respiração, havia uma costela rachada causando dor, por trás de cada movimento, havia um corpo quebrando em silêncio, por trás de cada sorriso, havia algo que ninguém via. Bruce Lee filmou Enter the Dragon, com múltiplas lesões graves, segundo diferentes relatos, dedos fraturados, costela rachada, ombro lesionado, tornozelo machucado, e possivelmente outras, e ninguém no set percebeu, porque Bruce Lee era mestre em duas coisas, Kung Fu e esconder dor, mas esconder dor não a elimina, apenas adia o momento em que o corpo cobra, e para Bruce, o corpo cobrou 3 semanas depois. Então a pergunta não é, Bruce foi corajoso? Claro que foi. A pergunta é, valeu a pena? Bruce diria, sim, provei tudo. Linda diria, não sei, ele morreu logo depois. E você, onde você está escondendo sua dor neste momento? Qual prova você está tentando dar que está quebrando você por dentro? E quanto tempo até o seu corpo cobrar? Fim.